Salmo 23, leamos com fé a palavra de Deus, ouçamos dispostos a ouvir o Senhor falando nesse maravilhoso texto conosco. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos, oremos ao Senhor, pedindo que Ele possa nos conduzir nesse texto dessa noite, que Ele possa falar aos nossos corações. Ó Pai, Deus de graça, Deus de verdade, o nosso pastor, Tu que pelo ministério do Teu Filho, nos conduz, ó Deus, à Tua vontade, vai diante de nós, nos guiando no reto caminho da Sua justiça. Nós suplicamos ao Senhor nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, ó Deus, consolar-nos, que o Senhor possa trazer, ó Deus, alegria, que o Senhor possa, ó Deus, mais uma vez alimentar-nos com a Tua palavra. Que o Senhor seja, ó Deus, glorificado na nossa vida, que nós possamos sair daqui essa noite, ó Deus, assim como o salmista, que estava desejoso por habitar com o Senhor para sempre. Cada um de nós possa sair, ó Deus, desejoso por viver em comunhão com o Senhor. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. 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 Se sentar, meus irmãos. Todos os salmos, quando nós lemos eles, nós temos várias situações históricas que acontecem com Davi e com pessoas que estão escrevendo eles. Salmos são orações, salmos são canções, e eles expressam aquilo que é sentimento das nossas almas. Os salmos são uma instrução da parte de Deus para como sentir biblicamente. Vários salmos de Davi nós vemos petições de socorro porque ele se encontra em momentos que está cercado pelos seus inimigos. Nós vemos salmos que ele coloca a sua alma como necessitada da presença de Deus, do auxílio de Deus. Momentos de tristezas que ele expressa nos salmos, como também momentos de alegria, momentos de louvores. Mas nesse salmo específico, o Salmo 23, é um salmo que Davi não está em nenhuma situação de dificuldade, de luta. Davi não se encontra em nenhum momento de alguma petição por socorro, mas ele com uma alma em paz, uma alma que está descansando no Senhor, uma alma que está deleitando o contentamento de Deus. Ele escreve esse salmo, que é um dos salmos mais belos do Saltério e um dos salmos mais decorados, mais conhecidos ao longo da história, ao longo da igreja. Esse salmo já acompanhou várias pessoas nos seus últimos momentos de vidas. Quantas das vezes essas palavras confortaram pessoas que estavam indo para a morte? Esse salmo trouxe ali alegria, conforto, paz aos seus corações. Esse salmo reflete a vida do povo de Deus com o seu Senhor. Nós temos que ter sempre em vista que os salmos nunca estão em numerações aleatórias. Existe uma estrutura por trás dos salmos que faz cada salmo estar no seu devido lugar. Quando lemos o contexto, ou melhor dizendo, lemos o Salmo 22, lá nos diz a respeito do servo sofredor, o Messias que teria uma morte horrível de cruz, sofreria a penalidade sobre si pelos homens. Nós temos no Salmo 22 as famosas frases que Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? No Salmo 22 nós temos o clamor do rei. Nós temos aqui o sofrimento daquele que é o bom pastor das ovelhas.
aquele que é experimentado no sofrimento, aquele que de fato, como Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 10, dá a vida pelas suas ovelhas. Nós só podemos hoje ter Deus como um pastor porque Cristo Jesus sofreu. Por Cristo Jesus recebeu sobre si a ira do Pai por causa dos nossos pecados. Então, o Salmo 22 é a base para o Salmo 23. É por causa do bom pastor que se sacrifica que nós podemos hoje ser pastoreados. Que nós podemos hoje estar debaixo da direção, do cuidado do bom pastor. A linguagem de pastoreio na Escritura é uma linguagem muito comum. Nós lemos ela desde os patriarcas. Nós lemos Jacó dizendo a Deus que ele era o pastor que o conduzia. Nós lemos Deus se relacionando com o povo de Israel como um rei pastor. Aquele que de fato direciona, aquele que de fato alimenta, aquele que de fato cuida, protege o seu povo, que são ovelhas. Um rei em culturas orientais, ele era também reconhecido como um tipo de pastor do povo. Era aquele que ia diante deles, aquele que liderava eles, aquele que governava eles. E Davi mesmo, na sua experiência, foi um pastor de ovelhas. Então falar de ovelhas e pastoreio para Davi não é uma coisa distante dele. Pode ser distante para nós hoje que vivemos um contexto urbano. Muitos de nós nunca nem viu uma ovelha de verdade nas nossas frentes. Mas para esses homens que viviam num contexto rural, num contexto que era bem comum você ter animais, ovelha era algo bem comum. E Davi era um pastor de ovelhas, como eu disse. Davi era um bom pastor de ovelhas e ele sabia o que era de fato dar a vida para suas ovelhas. Em certo momento da vida de Davi, nós lemos nas Escrituras que ursos, leões atacam suas ovelhas e Davi defende-as. Defende elas com seus punhos, afugentando, matando esses animais. Davi sabia o que era de fato proteger esses animais que são tão frágeis. Nós, quando estudamos o Evangelho de João, nós falamos sobre como é as ovelhas. Ovelhas são animais míopes. Eles não enxergam um palmo na sua frente. Ovelhas não têm um cérebro que guarda os caminhos a qual elas vão. Ovelhas são animais frágeis. A ovelha não é predador de nenhum outro animal dentro da cadeia dos animais. Ela é comida para vários outros. Tantos animais que atacam as ovelhas. As ovelhas são animais indefesos. São animais que sozinhos não conseguem recorrer à boa comida. Porque por essa miopia que elas têm, ela não sabe distinguir o que é grama, o que é uma planta venenosa. E se deixar ela num campo ao léu, ela pode morrer facilmente. Ela pode cair num buraco e não conseguir sair, porque ela não tem agilidade, como por exemplo um cachorro. Ovelha é um animal totalmente dependente, ele é frágil. Totalmente dependente de um bom pastor. Por isso que é importante do pastor ser um pastor bom, que possa de fato cuidar desse animal. Por quê? Porque também existem os maus pastores. Jesus, quando ele está dando o exemplo, né, dele ser como um pastor, ele fala assim, olha, cuidado, também tem os mercenários. Há também os lobos. Os mercenários só querem abusar das ovelhas. O melhor animal que gera lã, e lã você cria roupas. E eles querem somente abusar daquilo que as ovelhas poderiam fazer. Então, se o pastor não for um bom pastor, ele não vai cuidar bem das ovelhas. O salmista então vai tratar e trazer essa experiência do pastoreio para a vida com Deus, a vida cristã. Ele vai tratar a respeito do cuidado de Deus, o bom pastor para com o seu povo. E nós vemos isso nesse salmo. Precisamos ter algumas coisas em mente quando vamos entrar para esse salmo. Esse salmo, como eu disse, ele é muito comum nos nossos dias. E o que isso acarreta? Nós temos pessoas que não temem a Deus, que não estão em Cristo, que repetem esse salmo, que oram esse salmo. Mas uma coisa que nós precisamos ter em vista, que esse salmo é um salmo das ovelhas do pastor. Somente quem é ovelha de Cristo, somente aqueles que ouvem a voz do bom pastor e a seguem, são pastoreados pelo bom pastor. Ele não é pastor de todas as ovelhas do mundo. Ele não é pastor
de toda a raça humana. Ele é pastor daqueles que são dele, aqueles que o ouvem, aqueles que o seguem. É a esse que ele se pastoreia. Ele pastoreia aqueles que ele deu sua vida para eles. A esse que eles guiam, que ele guia. Precisamos ter isso em mente, porque a primeira aplicação desse texto já para nossas vidas é: nós somos uma ovelha de Cristo? Você é uma ovelha do bom pastor? Ou você é um lobo? Ou você é um bode que está próximo da ovelha, mas não é do rebanho de Cristo? Precisamos ter isso em vista. Somente pelo Evangelho de Cristo, é somente pela morte e ressurreição do Senhor que nós podemos ser ovelhas dele. É somente quando cremos no seu nome que nós somos colocados no número do rebanho dele. Fazemos parte agora do seu rebanho, a qual ele cuida, a qual ele guarda, a qual ele protege da vida. É somente quando cremos no Evangelho. Mas vamos comigo no texto. 3 pontos para nós pensarmos esse texto a respeito do cuidado de Deus. O primeiro é o pastoreio de Deus para com seu povo. Versículo 1 a 4. O segundo ponto é o banquete de Deus para o seu povo. Versículo 5. E o terceiro ponto é a morada eterna de Deus para o seu povo. Versículo 6. Primeiro ponto comigo. Versículo de 1 a 4. O texto nos começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é, como nós sabemos, quando está escrito em letra maiúscula no Antigo Testamento, é o nome revelado de Yahvé. É o nome a qual ele se revela para o seu povo em aliança, os que estão aliançados com ele. Não é apenas um nome generalista, mas é Deus se revelando com particularidade, de maneira a qual a esse que ele revela esse nome tem aliança com ele. Davi diz que, olha, o Senhor é o meu pastor. Não é outros. Davi não é pastor de si mesmo. Ele não se próprio apacenta. Davi não tem outros deuses como pastor de sua vida. Davi não é pastoreado pela sua cultura. Davi não é pastoreado pelo o mundo. Mas o Senhor, Javé, é o seu pastor. O salmista diz que, olha, ele é o meu pastor. Trazendo esse aspecto de que não é algo generalista. Não, Jesus, Deus pastoreia a igreja. Não, mas ele é meu pastor. É algo que toma pela fé e que tem relacionamento. É alguém que de fato ouviu, na sua particularidade, o Senhor. É alguém que tem comunhão com ele. É alguém que crê no seu nome, confia nele e vive para ele. É alguém que reconheceu o Senhor como seu Salvador e Senhor da vida. É aquele que agora não está mais em rebelião contra Deus, mas sem comunhão com Deus. Jesus Cristo, bom pastor. Aqueles que ouvem a sua voz, o seguem, são o rebanho dele. É desses que Jesus é o pastor. São essas ovelhas somente que são ovelhas de Cristo. Somente aqueles que de fato têm comunhão com o Senhor, têm fé no Evangelho, que são agora, por meio do Espírito Santo, regeneradas, por meio da fé justificadas, adotadas, que fazem parte da família de Deus, que tem Deus como seu pastor. Não outros. O mundo, por mais que leia esse salmo, são bodes, estão distantes, são lobos. São outros animais a qual Cristo Jesus não guia. Aqui nós temos uma divisão clara, mostrando o que é aquilo que é o mundo e aquilo que é o povo de Deus. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo são as ovelhas do seu pasto. Nós cantamos o Salmo 100 hoje, diz que nós somos rebanhos dele. Nós somos suas ovelhas. Nós lemos o Salmo 80 que ele é o pastor de Israel. É o pastor da igreja. E como pastor, ele é aquele que governa a igreja. É o próprio Deus que direciona a sua igreja. É o próprio Deus que vai à frente, guiando no caminho. Ele que protege a sua igreja como um pastor rei. É Ele. É Ele que guarda os crentes nas suas mãos tão poderosas que nada e nem ninguém desse mundo pode arrancá-los. Deus cuida do seu povo.
Deus é o meu pastor, o salmista vai dizer. É o Senhor. É Ele que me guia. É Ele que cuida de mim. E ele vai dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha só a certeza que o salmista tem da provisão de Deus. Olha a certeza que ele tem do cuidado de Deus para ele. A palavra nada me faltará, ela pode ser traduzida claramente como presente. O Senhor é meu pastor, nada me falta. A ideia é o quê? Que por Deus ser aquele que cuida de nós, tudo que é necessário para a nossa vida nós já temos. Por Deus ser aquele que cuida do seu povo, nós estamos plenos com aquilo que Ele quer para nós. Outras traduções podem ser, o Senhor é meu pastor, e isso basta. Basta. Eu tenho Deus como meu pastor. Eu tenho como Deus como aquele que cuida de mim. Isso me basta no presente. Nada me faltará também para o futuro, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de cada um do seu povo. É quando nós aprendemos essas verdades, nós lançamos mão da vida de ansiedade que vivemos. É por saber que Deus cuida de nós, Ele é o nosso pastor. O que pode acontecer conosco? A qual Deus não nos envia providencialmente para o nosso bem espiritual, para o nosso crescimento. Tudo que nós temos vem dele. O que não temos não é a vontade dele. Porque ele é o bom pastor. Ele é bom. É ele que de fato cuida de nós. Nós podemos ter como certo que nada vai nos faltar, tendo Deus como pastor da nossa vida. Podemos estar bem certos da certeza da nossa salvação. Por quê? Porque é Ele que deu toda ela para nós. Ela é toda a graça dele para com o seu povo. Nós podemos ter bem certo que Ele nos abençoa espiritualmente. Bênçãos espirituais, nós podemos saber que vai vir da parte dele para o seu povo. Podemos saber que Ele vai nos dar aquilo que é necessário para o nosso suprimento nessa terra. Porque Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Nada falta para os filhos de Deus. Aquilo que é necessário para nós, Deus nos concede. E aqui nós podemos aprender então que se é algo que nós temos pedido a Deus e não temos recebido, não é a vontade dele para a nossa vida nesse momento. Porque a vontade dele nos concede. Muitas vezes, o que estamos fazendo é querendo algo que Deus não quer. Nós colocamos coisas para nossas vidas a qual não é a vontade de Deus. Depois se frustramos porque elas não aconteceram conforme nós planejamos. Meus irmãos, Deus concede ao seu povo aquilo que é necessário. O próprio Deus é aquilo que o seu povo tanto precisa. Ele é aquele que cuida do seu povo. É Ele que direciona o seu povo. Nada acontece conosco se não é da vontade de Deus. O Senhor Jesus nos diz em Mateus 10 que não morre um pardal, não cai esse pardal morto, se não for da vontade de Deus. Que nem o fio das nossas cabeças nós perderemos, se não for da vontade de Deus. Esse é o pastor que cuida da igreja. É um pastor perfeito. É um pastor que se sacrificou para sua noiva, para os seus rebanhos. É um pastor que o protege. É um pastor que luta contra os nossos inimigos. É um pastor que nos guarda. É um pastor que, segundo a sua providência, nos concede o bem para a nossa alma. O nosso pastor é o Senhor. Você em Cristo tem aquele que de fato guia a sua vida. E Ele vai conceder aquilo que é o necessário para a sua vida. O que você tem é o que Ele quer para você. O que você não tem não é a vontade dEle. Às vezes não é a vontade dEle mesmo, como também pode ser que não seja a vontade dEle agora. E quando for da vontade dEle, Ele te concederá. Porque Ele é seu pastor e nada vai faltar para você. Ele não vai te faltar com alimento.
não vai te faltar com provisão. O salmista vem e diz: o Senhor é meu pastor, Yahvé. Eu não espero em outras coisas, eu espero no Senhor. Versículo 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes. A ideia do me faz repousar é a ideia do que me deita. Ele me conduz a pastos, nesses pastos eu deito neles, eu descanso neles. A ideia de repouso é uma ideia de descanso. Um bom pastor, ele conduzia suas ovelhas ao alimento para a vida delas. Por quê? As ovelhas são frágeis, elas não são animais que caçam seus alimentos. E o bom pastor, por cuidar dessas ovelhas, levam a elas aos pastos verdejantes, para que elas descansem, se alimentem. Meus irmãos, a ideia de pastos verdejantes é a ideia da palavra da verdade, é a palavra de Deus que é os pastos do povo, que o povo de Deus se alimenta. E o Senhor mesmo nos conduz à palavra dele. Ele nos conduz à palavra para que nós possamos descansar nela, descansar nas suas promessas, crer nas verdades, descansar. Isso que é repousar nos pastos verdejantes. É você ler na Escritura e você descansar naquilo que Deus fala, que Deus promete a respeito da fidelidade dele, da graça dele, da bondade dele. Meus irmãos, isso é uma bênção do bom pastor. Ele guia o seu povo. Os pastos dele são pastos verdejantes, são pastos ricos. Qual promessa da Escritura que não é nossa? Que nós não podemos clamar a Deus pedindo a Ele. Meus irmãos, nós temos um livro de promessas nas nossas mãos. O Senhor Deus nela nos dá para que nós possamos chegar à presença dEle e pedir o que Ele nos prometeu. Nós podemos pedir a Deus conforme o que Ele prometeu. Você acha que Deus vai ter algum impedimento de conceder aquilo que Ele prometeu na Escritura? Aquilo que é uma promessa dEle? Você acha que Deus vai falhar com aquilo que Ele mesmo disse? É na palavra de Deus que nós podemos ter esperança, porque são pastos verdejantes para nós descansarmos nossa alma. Nas nossas aflições, repouse na palavra, confie na palavra. Mas a palavra de Deus também é o alimento do crente. E para isso nós somos chamados a se alimentar dela, a buscar nela ativamente conhecer mais nosso Deus. Você está diante de um pasto verdejante, por que você vai fazer greve de fome? Porque você vai ficar sem se alimentar da Escritura diariamente. Se você não come do pasto, como uma ovelha não come do pasto, ela morre, fraca. Meus irmãos, temos o pasto diante de nós. Temos as Escrituras reveladas por Deus. Nos alimentemos dela. É por meio dela que o crente cresce na sua fé. É por meio dela que nós encontramos a sabedoria. É por meio das Escrituras que nós conhecemos mais a vontade de Deus para nossas vidas. Que nós somos recalibrados. É que nós somos moldados. É que nós somos confrontados. Elas são os passos de Deus para nós. O salmista diz que ela repousa na palavra. Ele também diz, olha, ele me leva-me junto das águas de descanso. Águas nas Escrituras representa o fluir do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. E aqui nós aprendemos que é o próprio Deus que nos leva junto a essas águas. Nós somos chamados a beber das águas que brotam do Cristo, as águas do Espírito. Somos chamados a ser plantados lá, como o Salmo 1 diz. E aqui é o quê? Essas águas que trazem descanso para nós, águas tranquilas, águas que, de fato, trazem ao povo de Deus o descanso do Senhor. O Espírito Santo traz paz ao crente, porque é o Espírito Santo que confirma em nós as palavras de Deus. Ele traz, de fato, aquilo que nos refresca a nossa alma. Meus irmãos, esse é o bom pastor, ele conduz o seu povo a isso. Não é um homem, não é nós que conseguimos tirar dessas coisas naturalmente, mas é Deus fazendo isso em nós. O texto continua, versículo 3.
ele traz refrigério para a alma. A ideia de refrigério é restauração da alma. É uma alma cansada, é uma alma aflita. Estamos sobrecarregados, mas o Senhor fala que Ele nos refrigerará, Ele nos restaurará. A palavra que utilizada para refrigério poderia ser traduzida também como converter a nossa alma. É o Senhor que nos coloca no caminho certo. Ele que nos coloca na direção correta. É Ele que, como o versículo 3 nos diz, nos guia nas veredas da justiça. Meu irmão, a Escritura nos revela a vontade de Deus. Nós temos os mandamentos dele, a sua vontade para nós. E a santificação faz parte da vida cristã. A ideia aqui de veredas da justiça são as ordenanças de Deus para o seu povo. São os mandamentos de Deus para o seu povo. E o Senhor, por meio do seu Espírito, também nos conduz a isso. O bom pastor nos conduz à santidade, ao caminho da santidade, à vereda da santidade. Esse é o caminho que ele tem para os homens. O caminho que até os loucos andarão por ele seguros, porque esse caminho é plano. Esse caminho que ele nos concede, que ele mesmo abre pelo seu véu. Nós seremos guiados como peregrinos desse mundo até o dia vindouro, seguindo aquele que é o nosso pastor, o nosso capitão. Spurgeon, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: certos cristãos negligenciam a bênção da santificação, mas para o coração regenerado, este é um dos mais doces presentes da aliança. Se pudéssemos ser salvos da ira, ao mesmo tempo permanecer pecadores impenitentes, não regenerados, não seríamos salvos como desejamos. E visto que anelamos, acima de tudo, ser salvos do pecado e guiados pela vereda, o caminho da santidade, tudo isso é feito pela pura graça livre, por amor do seu nome. É para a honra do nosso grande pastor, que somos um povo santo, andando no caminho estreito da justiça. O Senhor guia-nos nas veredas da justiça por causa de quê? O amor do seu nome. É pelo amor que ele tem pelo seu nome, pela glória que ele dá a si mesmo, que ele tem, que ele guia o seu povo. É por isso que ele conduzirá os crentes em santidade. Porque os crentes têm seu nome agora, é o povo santo que ele comprou. São as suas ovelhas. São aqueles que ele guarda, protege, cuida. Meus irmãos, o cuidado do Senhor pelo seu povo é um cuidado gracioso, maravilhoso. Ele nos alimenta, ele nos traz refrigério, ele nos traz descanso, ele nos guia no caminho da santidade, no caminho do dever. E para isso nós somos chamados a andar nesse caminho então que ele nos guia. O Senhor tem colocado diante de nós um caminho da justiça, um caminho que é estreito, mas a qual Cristo Jesus vai adiante. Ele guia o seu povo por esse caminho. É Ele que está na nossa frente. Ele continua nos cuidando. E quando nós caímos, Ele nos socorre. Ele vem ao nosso encontro, nos salva. Por causa do nome dEle. Por causa que agora os crentes têm o seu nome. É por causa do amor dEle, o seu nome. Deus faz tudo para sua glória. E o cuidar de Deus para conosco é por causa da glória dele. É por isso que ele permanece fiel, é por isso que ele não abandona a sua igreja. É por isso que ele se mantém firme em sua igreja. Como nós lemos em Isaías, capítulo 40, ele diz, olha, se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Se passar pelas águas, você não vai afogar. Porque Deus estará conosco. É Ele que guarda a sua igreja. Ele que cuida de cada um de nós. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Jesus é o bispo das nossas almas. Nós outrora éramos perdidos, ovelhas sem pastores. Estávamos perdidos nesse mundo, sem alimento verdadeiro, seguindo homens, seguindo o curso desse mundo. Mas o Senhor, o bispo da nossa alma, o pastor, o sumo pastor das ovelhas, nos conduziu, nos chamou e agora nos colocou no seu pasto.
colocou no seu rebanho, colocou no seu aprisco. Nós hoje somos membros da sua igreja. Estamos debaixo do seu cuidado. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale escuro, lugar de perigo. Meu irmão, pense comigo, as tribulações que nós passamos nesse mundo ainda. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas. Ser cristão não é ser isento dessas coisas. Nós temos lutas espirituais, nós temos lutas nesse mundo. Os problemas ainda nos acometem, mas Deus promete que Ele estará conosco. No vale escuro Ele está diante de nós. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então ele fala: olha, há uma possibilidade de você passar por momentos de vales escuros, sombrios, onde você não vê nada à sua frente. Muitas das vezes esses vales são os vales dos nossos pecados. Nós caímos em pecados e a prática do pecado nos leva a estar em momentos escuros da nossa alma. Momentos que nós não vemos luz. Momentos que para nós perde todo o sentido. Momentos aonde que o que nos é colocado é um temor, um pavor. E mesmo quando passamos também por esses momentos, o bom pastor vai adiante. Ele vem atrás de nós. Ele nos protege, Ele nos levanta. Ele nos pega em seus colos. Ele vai adiante de nós porque Ele sabe o caminho. E Ele nos conduz no caminho da justiça. O salmista então vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Eu não vou temer. Meu coração não vai estar aterrorizado pelas situações, pelas provações, pelas tribulações. Por quê? Porque Deus está comigo. Porque Tu está comigo. Como isso é consolo para aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Para aqueles quantos que, na beira da morte, lendo esse texto, encontraram paz, descanso. Porque temos uma promessa do Senhor para com sua igreja. Ele vai adiante, Ele cuida, Ele protege essas ovelhas que são frágeis e por si mesmas não sabem o caminho. O salmista, no Salmo 119, no versículo 176, ele vai dizer sobre as ovelhas, os santos de Deus, o seguinte: ando errante como ovelha desgarrada. Procuro o teu servo, pois não esqueço dos teus mandamentos. O salmista chegou um momento que ele estava como errante, como alguém que estava perdido. E o que ele fala? Procuro o teu servo. Senhor, venha ao encontro, porque eu não me esqueço dos teus mandamentos. O salmista conhece o Senhor, ele sabe que o Senhor estará com ele. O Senhor o ouve. Jesus é o bom pastor que vai atrás da ovelha que está perdida e a busca. Olha que promessa maravilhosa. Saber que Deus estará conosco para sempre. Saber que Deus não nos abandonará nem no pior momento da nossa vida, nem na maior tribulação, nem nas tentações que nós passamos, Deus vai nos abandonar. Ele promete que estará conosco. Nós não precisamos temer o mal. Olha que bênção. Meus irmãos, isso é cuidado. Isso é a graça do Senhor. Por isso que Jesus ora ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Os guarde do maligno. E dessa modo nós somos protegidos pelo Senhor, nós não precisamos temer o mal. Nosso pastor e rei, ele é vitorioso. Ele destruiu o diabo. Ele destruiu o pecado, a morte, ele venceu. Não precisamos temer mais o aguilhão da morte. Porque Cristo venceu, Ele ressuscitou. E nós ressuscitaremos com Ele em glória. Essa é a nossa firme esperança. No vale mais sombrio, quando nós estivermos diante do perigo da morte,
O dia que Deus nos chamar para atravessar esse rio escuro, meus irmãos, não precisamos temer. Porque do outro lado nós vamos encontrar nosso Salvador. Nós estaremos com Ele. Ele estará conosco. Nós desfrutaremos para sempre da sua presença. Ele cuida do seu povo. Ele consola o seu povo com os instrumentos do seu cajado e seu bordão. Versículo 4b. Teu bordão era um instrumento, era como se fosse um cajado com uma bola na ponta, que era utilizado para você bater nos lobos, nos animais que vinham contra as ovelhas. Então o texto nos diz que Deus tem um bordão, para quê? Para os lobos, para aqueles inimigos do seu povo. Jesus, para com os inimigos da igreja, é um leão feroz. Ele é o rei dos exércitos. Ele é o anjo do Senhor que porta a espada e vai pelejar para o seu povo. É ele que protege as ovelhas dos lobos que se entram dentro da igreja para devorar. Ele protege, mas também ele tem um cajado para consolar o seu povo. O cajado da sua disciplina. Meus irmãos, a disciplina é uma bênção do Senhor. Às vezes a ovelha está fugindo do caminho e passou com o cajado, dá uma cajadada nela, para que ela possa retornar. Aquilo aí é uma bênção para aquela ovelha. E Jesus vai fazer isso com você também. Jesus vai te disciplinar. Às vezes você vai estar no caminho errado e vai ter que te dar uma cajadada mais forte. Mas isso é por causa do amor dele por você. Muitos sofrimentos nós passamos é por causa da disciplina daquele que ama-nos, que nos ama. Aquele que disciplina os seus filhos que recebem pelo seu nome. Isso é uma bênção. Precisamos ter esse olhar da disciplina como uma bênção da parte de Deus. Nós como igreja somos chamados ao quê? A cuidar uns dos outros, a supervisionar uns aos outros. E Cristo faz isso para sua igreja. Esse é o cuidado, é o pastoreio de Deus para o seu povo. Meus irmãos, olha só que tantas bênçãos da parte do Senhor. A palavra, o seu espírito, a disciplina, a sua presença para conosco, a sua direção. Você se encontra abatido? Você se encontra triste? Meus irmãos, o Senhor é seu refrigério. Ele te refrigerará, Ele te restaurará. Se encontra cansado, Ele te levará para repousar na sua palavra, nas suas promessas. Porque Ele é seu pastor e nada te faltará. Ele vai te deixar faltando para aquilo que é necessário para a sua alma. O Senhor é nosso pastor, o primeiro ponto. Pastoreio, cuidar de Deus. O segundo ponto, nós temos aí o banquete de Deus, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui Davi tem uma cena de um banquete, a qual um rei vitorioso ganhou a guerra. Então o que era comum? Esse rei dá um banquete. Uma mesa é feita. E o texto nos diz que Deus leva o seu povo para estar nessa mesa do rei. Meus irmãos, nós não somos colocados nessa mesa porque nós somos vitoriosos. Porque você é alguma coisa. Não, você não vale nada. Nós não valemos nada. Mas nós somos colocados porque o Senhor mesmo prepara essa mesa. Ele que expõe essa mesa para com o seu povo, na presença dos seus adversários. Meus irmãos, todos os crentes que buscam viver piedosamente nesse mundo, terão por inimigo o próprio mundo. O mundo é inimigo de Deus. Ser amigo de Deus se torna um inimigo do mundo. Mas o Senhor promete estender uma mesa para conosco, uma mesa onde nós vamos ser alimentados. Essa mesa representa as bênçãos de Deus para o seu povo. A mesa, a unção com óleo sobre a cabeça, o cálice transbordando, o cálice tem essa linguagem de alegria. Deus nos promete um banquete.
na sua presença. Ele promete que nós teremos com ele bênçãos espirituais. Essa mesa preparada diante dos inimigos. Deus é com o seu povo. Aqui não é... Muita gente interpreta esse salmo como se fosse, tá vendo? Deus vai te colocar na mesa, seus inimigos vão ficar vendo. Não, não é esse ponto do texto. Não é o sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vão se arrepender. Não é isso. Mas é a ideia do quê? Enquanto seus inimigos estão contra você, Deus te coloca na mesa dele. É Deus mostrando a sua graça para com você. É você estando com ele. Deus escolheu os fracos desse mundo, os que nada são, os miseráveis, para estar na sua mesa, para estar em comunhão com ele. Esses somos nós. Nós vemos aqui a escolha do Senhor, as bênçãos do Senhor para com sua aliança. A unção com óleo na cabeça era um ritual que o sacerdote fazia para com o rei. Como também era uma prática, lá na época oriental, de você fazer com um convidado importante. E o próprio Deus nos unge. Ele nos unge com o seu Espírito, nos fazendo agora habitação dele. Nós somos ungidos pelo Espírito do Senhor. Nós somos ungidos juntamente com Cristo. Agora o nosso cálice transborda, não o cálice da ira de Deus, mas o cálice do amor de Deus. É nesse amor que nós podemos embriagar. O amor de Deus por nós. Esse amor que é melhor do que o vinho. E Deus nos promete um cálice sempre transbordante. Meus irmãos, aqui é o que nós chamamos da bem-aventurança. Aquelas alegrias que são para além das situações que nós vivemos. É uma alegria que vem do próprio Deus para com o seu povo. Porque Ele prepara essa mesa, esse banquete. Esse banquete é preparado. Por quê? Porque Deus é bondoso e misericordioso. É porque Deus exalta o seu povo. Ser um dos filhos de Deus é saber que agora nós não somos mais contados como os escravos da casa. Nós participamos da mesa. Nós temos comunhão com o Senhor da mesa. Ele nos guarda. O mundo não te reconhece, meus irmãos, não liguem para isso. Isso não importa. Não importa o que o mundo pensa de nós. O importante é saber que o Senhor prepara uma mesa para nós. Buscarmos alegria no Senhor. É Ele que vai transbordar seu cálice. O mundo não tem o vinho da alegria, como o Senhor tem para o seu povo. Como nós cantamos no Salmo 4 hoje, a alegria que Deus faz para nós é muito maior daqueles que têm fartura de vinho e de pão. A alegria que Deus faz para nós é a alegria que nós podemos agora deitar em paz. Sabedores que nós estamos debaixo do favor de Deus. Ponto 3. Ele diz a respeito da morada eterna que Deus dá para o seu povo. A mansão do seu povo. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Perceba. A linguagem misericórdia é uma linguagem que Deus age com aqueles que estão na sua aliança. Deus concede misericórdia para os crentes. Nós já lemos em todas as saudações dos apóstolos, é o que? Graça e paz. Misericórdia da parte de Deus. A ideia de misericórdia é você receber, você não receber aquilo que você merece. Isso é misericórdia. Deus não te dando o que você merecia realmente receber. Meus irmãos, nós merecemos a morte, a condenação. Nós merecíamos ser destruídos. Mas Deus agiu com misericórdia. Ele agiu com bondade. Ele age com bondade para conosco. E uma promessa que nós temos na aliança da graça é que essa bondade e misericórdia não é apenas alguns momentos. Não é somente quando está tudo bem. Mas é para todo sempre.
É uma bondade e misericórdia que nos cerca, nos segue. Aqui nós temos a doutrina da perseverança dos crentes. Deus preserva o seu povo e por isso nós perseveramos. Deus nos cerca com sua graça, a sua misericórdia. Pense na sua vida e olhe quanta misericórdia Deus tem te dado, concedida a sua alma. Meus irmãos, você já parou para pensar quantas bênçãos o Senhor tem te concedido? Quantas orações que Ele tem escutado? Você agradeceu pelo ar que você acordou respirando hoje, por ter... Você tem todos os sentidos em ordem. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem alimento. Pense em todas as bênçãos que Deus tem te dado. A misericórdia e a bondade dele tem te seguido. Deus continua sendo fiel para você, mesmo quando você é um infiel. Mesmo quando você quebra o compromisso com Cristo. Mesmo quando você está vivendo uma vida indigna. Deus continua misericordioso e fiel. Ele continua bondoso. O salmista diz: essa bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele tem certeza da promessa de Deus. Ele sabe que a promessa que Deus faz para ele, Deus não muda. Deus promete e Ele cumpre. Aqui ele confia no seu pastor. E por confiar no seu pastor, ele sabe que essas coisas o seguirão. O seu pastor não dorme. O seu pastor não deixa de ser um bom pastor. O seu rei é um rei que protege, que abençoa o povo. Então o salmista faz olha o compromisso do salmista diante dessas verdades. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, por longos dias, por toda a minha vida. É por saber da misericórdia do Senhor, por saber da aliança que o Senhor tem com ele. O salmista fala, ele tem esse compromisso do dever. Eu habitarei na casa do Senhor, eu habitarei na mansão do Senhor. Aqui a casa do Senhor na antiga aliança representa o templo. Representa a presença de Deus. Nova aliança, a casa do Senhor representa para nós o compromisso de comunhão com Cristo, com sua igreja, com as coisas do Senhor, a fidelidade para com Deus. O salmista faz a casa do Senhor a sua própria casa. Essa é a primeira casa dele. Ele vai habitar nessa casa para sempre. Por longos dias, como outras traduções trazem. Porque ele encontrou um lugar para morar. Ele encontrou uma casa para ficar. Uma casa com a andorinha faz seu ninho. Porque ela encontra um refúgio para si. Ele encontrou na presença de Deus a sua habitação. E esse é o desejo do salmista. Habitar com Deus para sempre. No Salmo 27, nós lemos: versículo 4, Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse é o desejo do salmista. É por saber quem Deus é para ele. É por saber quem é o seu pastor, que ele pede uma coisa ao Senhor. Esse é o desejo dele. É isso que é a petição da oração do salmista. Senhor, que eu possa habitar na sua casa para sempre. Que eu possa estar na sua presença para sempre. O Salmo 28 termina dizendo: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. É o Senhor que cuida de sua igreja. E por Deus cuidar de nós, por nós termos um guia que é fiel até a morte, nós podemos, no Senhor, saber que nada nos faltará. Ele vai estar conosco em todo o tempo. Essa é a certeza do Evangelho.
Cristo Jesus pagou o preço do resgate por nós. Uma ovelha, no Oriente Antigo, era um animal muito caro. Não era um animal qualquer. Ele tem seu grande valor. E o próprio Cristo, com seu sangue, nos comprou. Não foi prata e ouro que nos redimiu. Foi a sua vida. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Para que nós pudéssemos agora termos vida. Pudéssemos agora ser luz dele. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo nos mostra o Evangelho do bom pastor. E é pelo Evangelho que nós somos guiados ao longo da nossa vida. É pelo Evangelho que nós continuamos a nossa caminhada. É porque no Evangelho a bondade, a misericórdia, as bênçãos da mesa, o cuidado pastoral de Cristo está sobre nós. Nós lemos em Hebreus que o Senhor, Ele sabe o que é ser ovelha. Ele sabe o que é ser um homem, porque Ele se encarnou. Então Deus é poderoso para compadecer das nossas tribulações, das nossas lutas, nossas tentações, porque em tudo Ele foi tentado. Ele é um fiel sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Ele é um pastor e um profeta pleno, porque Ele revela a vontade dele para conosco. Ele nos protege dos nossos inimigos. Ele vence aqueles que nos oprimem. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso pastor. Que venhamos dizer como salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma aplicação nisso. Um pastor chamado Richard Baxter falou o seguinte: se o Senhor é seu pastor, aquilo que você não tem, você não precisa. Meu irmão, isso é maravilhoso. Se eu sei que Deus é meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso. Você não precisa de nada que você não tem, porque Deus é seu pastor. Ele tem te dado tudo que você precisa realmente. Descanse nesse cuidado, descanse nessa providência do Senhor. Você não precisa nem desejar o que você não tem, porque o Senhor tem te dado o melhor. Ele é muito mais gracioso. Ele é muito mais bondoso do que você pensa que Ele é. O que Ele nos tem dado, que não foi bom e útil para a nossa vida. Os não dele, os nãos que Ele nos dá são úteis para nossas vidas. Os nãos dele vêm do bom pastor, que está de fato cuidando de você. Descanse então nessa providência do Senhor. Descanse na direção do Senhor nesse mundo, para com sua vida. Deus fala que Ele concede todas as coisas para o nosso bem, para que nós cresçamos à imagem e semelhança de Cristo. Meus irmãos, lance as suas ansiedades sobre Cristo. Arrependa da sua incredulidade, da sua falta de confiança naquele que cuida de você. Não seja como um israelita que amou o Egito, que considerou o Egito um local de que mana leite e mel. Esqueceu que Deus estava providenciando o melhor para ele. Descanse na providência do Senhor. Ele é seu pastor. Meu irmão, graça e misericórdia é a promessa para todo o tempo na peregrinação. Essa é uma das promessas de Deus nesse texto. A graça e a misericórdia seguirão. Irmão, você imagina o que é isso? É a presença pactual do Senhor. É a aliança dele te sustentando o relacionamento com Ele. Olha só, a base que nós temos para arrepender nossos pecados, para confessá-los, porque a graça e a misericórdia dele nunca nos abandonará. Ele nunca se voltará para nós sem graça e misericórdia. Em toda a sua peregrinação nessa terra, Deus promete isso. Pode ser que outras coisas você não tenha, mas tenha certeza que a graça e a misericórdia dele sempre estarão com você. Por todo o tempo. Vai ter um momento da sua peregrinação que a graça e a misericórdia dele não vai estar presente.
Creia nessas verdades. Abrace isso e descanse no Senhor. Descanse na sombra do Onipotente. Descanse no esconderijo do Altíssimo. Se refugie nele. Ele cuida das suas ovelhas. Como nós cantamos no Salmo 100. Ele é o nosso Deus. Foi Ele que nos fez e dele nós somos. Somos seu povo e rebanho de seu pastoreio. Descanse nessa bondade do Senhor. Quarta aplicação. Seja como aquele que habita com o Senhor todos os dias. Você fez uma aliança com o Senhor. Você prometeu a sua vida a Ele, é dele agora. Sua vida pertence àquele que te comprou, o seu pastor, você é uma ovelha. Você não é dono de si mesmo. A pior maldição que Deus pode deixar sobre você é você ser seu próprio pastor. Você mesmo se guiar. Meu irmão, a bênção é ser uma ovelha do Senhor. A bênção é ser daqueles que habitam com Ele, na casa dEle, na presença dEle. Se comprometa a estar com Deus sempre. Se comprometa a estar sempre em obediência ao Senhor. Se comprometa a se dedicar exclusivamente ao Senhor, a amar a Jesus. Ele tem te amado primeiro. Ame a Ele. Esteja com Ele todos os dias. Acorde orando ao Senhor. Dedicando seu dia ao Senhor. Busque pela manhã a palavra do Senhor. Busque ter comunhão e oração. Busque estar junto do rebanho que o Senhor comprou com o seu sangue. Busque estar sempre nutrindo a sua intimidade com o Senhor. Louvando ao Senhor, grato ao Senhor. Ele é um bom pastor. Precisamos sempre reafirmar a nossa aliança com Deus. E esse é o dia. Se você tem caminhado por veredas distantes a Deus, caminhos escuros, porque pelos seus próprios passos você se colocou, clame ao Senhor, clame ao bom pastor, suplique a Ele por sua misericórdia, peça que Ele venha ao seu encontro, que Ele possa derramar sobre você óleo sobre suas feridas, que Ele possa te curar, que Ele possa te colocar no caminho dEle. Meus irmãos, Deus é gracioso com suas ovelhas. E que nós possamos viver na casa dEle para sempre. Na presença dEle para sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Deus gracioso, nós te louvamos pela sua fidelidade e graça, por ser o bom pastor, o nosso bom pastor. Obrigado, Jesus, por dar sua vida por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos agora, ó Deus, como ovelhas do Senhor, sermos alimentados e guiados, ó Deus, no caminho da sua justiça. Conduza cada um de nós em santidade, ó Deus, nos leva cada dia mais a desejar ao Senhor, a repousar nos seus verdes pastos da palavra, a ter o refrigério da alma dado pelo Espírito, que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, em todo o tempo, até mesmo nos vales da sombra da morte. Quando, ó Deus, o perigo nos cercar, ser com cada um de nós. Guia cada um de nós, ó Senhor. Traga o descanso, ó Deus, a vida sobre cada um. Que a Tua palavra possa, ó Deus, ser repouso para a nossa fé. Nós venhamos descansar e crer, esperar com confiança em Ti. Louvado seja o Senhor do cuidado paternal. Nós temos experimentado isso. A Sua bondade como bom pastor. Nada tem nos faltado. Tudo que o Senhor tem nos dado nos basta. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Vamos colocar de pé. Finalizar o culto ao Senhor.